Hoje vamos falar sobre liderança, sobre planejamento, engajamento e sobre as familiaridades entre se administrar um condomínio e entre se administrar uma cidade. Para essa conversa de hoje, trazemos um rico conteúdo com quem realmente entende de cidades inteligentes e condomínios inteligentes. Hoje, os nossos convidados é a Grazi de Carvalho, que é graduada, mestrada, doutorado em planejamento de cidades e MBA em gestão de empresas. O currículo dela é bem maior aqui, mas depois a gente vai falar também para vocês acompanharem o canal da Grazi, que é espetacular. Eu sou super fã da Grazi. O Claudir Maciel também, muito obrigada, Claudir, pela sua participação aqui com a gente. O Claudir também é um amigo de longa data, conhece a cidade de Balneário Camboriú como ninguém. Ele é construtor, administrador de empresas, já ocupou vários cargos no poder público e municipal, com vasta experiência no desenvolvimento urbano econômico das cidades. Muito obrigada, Claudir. Agradeço pela oportunidade. E a gente tem também aqui o Fabiano Chiliaching. Desculpe se eu falei errado, mas acho que a essa altura já tem que ser decorado, né, Fabiano? O Fabiano é de São Paulo, ele é contador e síndico profissional, um dos síndicos 5 estrelas. Então, sempre quando a gente vê que a gente precisa falar um assunto mais específico, a gente quer ter aquela visão de um síndico experiente, é o Fabiano que a gente convida para estar aqui com a gente, da Empire Síndicos Profissionais de São Paulo. Muito obrigada, Fabiano, por estar aqui com a gente. Eu agradeço. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre condomínios inteligentes, cidades inteligentes, mas vamos falar um pouquinho antes. Eu separei alguns assuntos aqui para a gente falar sobre liderança, para a gente começar aqui a trocar essas informações aí, porque a gente vai ter bastante profundidade aqui em alguns assuntos. Então, porque a gente fala geralmente, a gente fala do vereador, a gente fala no caso dos condomínios, os moradores, mas eu queria falar, Grazi, principalmente agora com a Grazi, em relação aos moradores, que no caso, assim, seria comparando com uma cidade. O síndico seria como se fosse o prefeito, os conselheiros como se fossem os vereadores e os moradores como se fossem os cidadãos. Mas quais seriam as características, as principais características desses cidadãos, Grazi? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, podendo bater esse papo bacana sobre cidades inteligentes, condomínios inteligentes, cidadão inteligente, que é exatamente a essência aí da construção de cidades inteligentes. Não existe cidade inteligente sem um cidadão inteligente, né? Então, a base da cidade inteligente são as pessoas que ali moram. E as pessoas que vivem em cidades inteligentes, elas têm alguns comportamentos, elas têm algumas características, né? E aí, como que a gente consegue identificar? Então, a primeira coisa que a gente identifica nesse cidadão inteligente, né? E aí, ele morando em condomínios fechados ou na cidade aberta, a gente tem essa visão de que o cidadão ele tem que ter essa visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? É uma visão integrada. Ele precisa entender que a cidade ela funciona como um sistema integrado e que a propriedade individual ela está dentro de um sistema que vai impactar todo o resto. Então, por exemplo, a propriedade, a minha casa, ela está dentro de um microsistema, que é o sistema do meu prédio, que está dentro de um microsistema, que é o condomínio, que pode ter várias torres. E ali as pessoas que ali vivem, elas têm que seguir regras, né? Para poder conviver bem. A mesma coisa funciona em sociedade. Então, um bairro com outro bairro, as regiões, os municípios em comparação entre si, dentro de um estado, dentro da nação. Então, a gente sempre tem que ter essa visão de como que a nossa ação individual ela impacta o todo. Isso é a visão sistêmica. E um cidadão que vive numa cidade sistêmica, num condomínio inteligente, na cidade inteligente, numa cidade sustentável, ele precisa ter essa visão de como que a ação individual dele impacta o coletivo. Porque na cidade inteligente, o que importa é o coletivo. Não interessa o interesse individual, é o interesse coletivo. É o equilíbrio da sociedade que é mais importante.
Uma outra questão está relacionada justamente com essa visão de planejamento estratégico. A gente precisa ter essa visão de o que é que a gente quer fazer do nosso bairro, o que é que a gente quer fazer do nosso condomínio, quais são as prioridades, quais são as ações, e assim como você tem isso numa ação local, você tem isso numa ação municipal, estadual. Então, são escalas, né? São escalas de um mesmo sistema. Então, quando a gente vive na cidade, a gente precisa entender que a gente está dentro desses microsistemas e que todos os sistemas eles vão ter essa visão compartilhada, essa visão de a gente precisa ter clareza de o que é que a gente quer e para onde é que a gente está indo. E isso é planejamento estratégico. Um condomínio precisa ter a visão de quais são os gargalos que ele tem e onde é que eles querem, o que é que eles precisam resolver. A mesma coisa acontece na cidade. E dentro do processo de cidadão inteligente, a gente fala que o cidadão ele tem que ter um espírito digital, porque o uso da tecnologia é muito recorrente dentro das cidades inteligentes. E nos condomínios não é diferente. Aí a gente vai entrar na questão que aí, de repente, né, os nossos demais colegas aqui vão poder explicar melhor, da questão da legalidade, de até que ponto a gente pode usar de reuniões de condomínio através de artefatos digitais, através de apps, né? Eu já morei em condomínio e uma das reclamações era justamente as reuniões de condomínio são sempre nos horários que nunca dá para a gente estar lá, nunca dá para participar. E aí, como é que a gente vai conseguir participar? A gente quer participar, mas às vezes a questão de tempo, de trabalho, não consegue estar ali presente. Então, como que a gente poderia usar a tecnologia para facilitar o acesso desse cidadão que está ali, quer participar, seja do condomínio, seja da cidade, né? E uma visão que a gente precisa ter, e aí a última característica que eu vou falar aqui do cidadão inteligente, é essa visão de política pública. O cidadão ele precisa entender em que contexto o lugar onde ele mora está dentro de um contexto maior, o contexto da cidade. E como é que aquilo ali, aquele projeto que está sendo instituído naquela cidade, qual é naquele novo loteamento que está sendo construído, ele pode contribuir para o desenvolvimento da cidade, para a criação de políticas públicas que favoreçam ali o desenvolvimento e a sustentabilidade econômica, financeira, ambiental, social da cidade em que ele está inserido. Então, é sempre pensar nesse todo, né? Sempre pensar de forma integrada, fazemos parte, e como que a gente pode contribuir para fazer isso melhorar cada vez mais. Muito obrigada. No caso, assim, um pouco, tudo tem um lado ruim da pandemia, mas também tem um lado positivo que eu vejo, é essa questão da tecnologia. Isso, Fabiano, pode falar para a gente? Você viu grandes avanços na questão da tecnologia? Isso vai ajudar os condomínios a se tornarem mais inteligentes? O que você percebe? O que a gente tem percebido hoje, aproveitando esse gancho da pandemia, que a gente conseguiu evoluir muitos anos-luz, né, à frente da necessidade que a gente tinha até então, porque isso tudo passou de algo, né, que a gente tinha como uma perspectiva a longo prazo para uma necessidade atual. Então, a gente não teve oportunidade de pensar em como fazer. A oportunidade era fazer acontecer e em que momento? Agora. A gente não tinha como fazer diferente disso. O condomínio ele continua acontecendo, as necessidades continuaram vindo e a única forma que a gente tinha até então para preservar a questão de saúde era fazer de alguma outra forma. E qual forma era? A forma digital. Tivemos ali a necessidade de algumas convergências, basicamente que seria trazer o pessoal, né, trazer a população analógica para um meio digital, que foi o maior desafio, mas a gente conseguiu, de forma muito positiva, bons resultados em relação a isso, né? Então, assim, é o que eu digo, de tudo que é ruim, né, se a vida te dá um limão, tente fazer uma limonada, porque foi basicamente isso que a gente passou agora. Foi difícil? Muito. A gente teve uma série de dificuldades, teve a questão das pessoas dentro de casa, e até pegando um pouco do gancho que a Grazi trouxe para a gente, né, a questão de em que momento o condomínio está inserido hoje dentro da sociedade, né, porque a gente tinha ali, até então, todo um serviço local, que eram supermercados, restaurantes, tudo isso funcionava simultaneamente com o condomínio, e com toda essa questão de pandemia, a gente teve que encontrar algumas alternativas. Então, a gente começou a ter aí a situação, por exemplo, dos deliveries, a gente começou a ter outras situações que até então não tinham sido pensadas, mas estão impactando diretamente, né? A questão da facilidade acabou trazendo outros dificultadores, que foram o quê? Por exemplo, o risco de segurança, né, que era uma coisa que até então a gente não tinha pensado. A pizza chegava, tudo bem, a gente tinha ali uma facilidade que estava batendo a nossa porta. Porém, agora a gente tinha uma facilidade e uma dificuldade. Porém, essas pessoas tinham que, de alguma forma, socializar com a região
em que o condomínio estava inserido. Então, você não tinha mais a possibilidade de se deslocar dali. Você tinha que fazer aquele espaço acontecer em harmonia. Então, foi esse o caminho que nós, gestores de condomínios, tivemos que encontrar, né? Que foi fazer a sinergia dentro dessa microcomunidade, né? Acontecesse sem burlar qualquer regra, né? De novo, é um pouco do que a Grazi comentou, que existem algumas regras, existia a questão de regulamento interno, mas a gente teve que adaptar muito do regulamento interno, porque as pessoas, elas também passaram por um momento difícil dentro de casa, que a gente teve que adaptar de alguma forma. Então, flexibilizar banho de sol das pessoas que precisavam disso. Em alguns condomínios, os novos, principalmente, eles já trazem áreas maiores que você possa migrar para fazer alguma situação relacionada a isso. Mas e os prédios antigos? Como que a gente teve que fazer? Então, a gente teve que convergir isso para a realidade. A gente está falando de situações planejadas há 30 anos atrás para uma realidade hoje que ninguém teve nada similar a isso dentro da história mundial, não tão recentemente. Então, foi um cenário bastante desafiador, mas aconteceu, né? A gente conseguiu fazer, não da melhor forma, acho que foi a melhor forma, na verdade, era a única forma que a gente tinha para fazer, e foi como a gente aconteceu até agora. Então, essa foi a nossa visibilidade em relação a condomínios. Aldir, levando esse contexto todo, a questão da participação das pessoas, hoje conhecido muito como engajamento. Você vê que a tecnologia também vai ajudar também a questão dos governantes ter essa participação da população, isso também vai melhorar? Oi, Miriam. Tá a Grazi e o Fabiano, prazer estar aqui, agradecer o convite e discutir um tema que eu tenho dedicado bastante tempo, né? Tenho percebido que esse é o caminho da humanidade. Eu fiz uma cadeira no mestrado de sociologia, a gente discutia muito a nossa origem, né? Eu digo que o ser humano carrega duas características incríveis, né? Primeiro é a insatisfação, e a insatisfação fez com que o homem saísse das cavernas e chegasse à Lua, sempre querendo mais, né? Buscando mais, ou até sendo impulsionado por determinadas situações de escassez, de crise, como essa que nós estamos vivendo, e nos fez passar a utilizar aquilo que nós já tínhamos. Nós já tínhamos o delírio, mas não utilizávamos. Nós já tínhamos aplicativos e condições de ampliar a transparência, tanto do poder público, quanto também das reuniões públicas, né, no caso de condomínio, e permitir esse chamamento das pessoas, né? E a outra característica é a capacidade de acomodação. O ser humano, ao mesmo tempo que ele conquista, ele se acomoda. Tem que se monitorar para isso, né? E essa pandemia nos fez aí despertar para inúmeras outras possibilidades, né? Eu estava vendo a Grazi falando aqui e eu comungo esse pensamento. Nós somos, em sociedade, um grande condomínio, né? Subdividido em várias circunstâncias. Somos subdivididos, por exemplo, no nosso país. Nós somos um condomínio no nosso país, porque nós elegemos um presidente, deputados federais, que estabelecem regras, né? E essas regras influenciam na nossa vida. Somos subdivididos em estados, em municípios, em bairros e nas nossas moradias, que podem ser compartilhadas também no caso dos edifícios, né? E tudo isso, sem dúvida alguma, depende da participação efetiva do cidadão, né? Depende do cidadão inteligente para transformar uma sociedade inteligente e com cidades inteligentes, com prédios inteligentes, né? Exigindo aquilo que nos trouxer mais conforto, né? Então, essa compreensão de que a nossa convivência em sociedade é uma convivência de um grande condomínio é muito importante para que as pessoas busquem todas essas melhorias, né? A gente realmente vê bastante similaridade entre administrar um condomínio e administrar uma cidade. E vamos falar agora sobre as cidades inteligentes, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre liderança, que tem totalmente a ver também chamando os moradores, cidadãos para participarem, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre administração, gestão financeira e o impacto dos edifícios nas cidades. Então, a minha pergunta para a Grazi é assim, Grazi, essa história de cidade inteligente é um conceito novo? E quais que seriam alguns conceitos da cidade inteligente? Então, não é um conceito novo, né? O conceito de cidades inteligentes, ele é um conceito assim que na bibliografia, digamos assim, na literatura,
você tem aí mais de 15 anos de conteúdo falando sobre isso. Se a gente for parar para pensar em questão de cidades sustentáveis, a gente tem aí a Lei 10.251 de 2001, que é o Estatuto das Cidades do Brasil, né? Que já fala sobre que a política urbana no Brasil ela tem como princípio proporcionar cidades sustentáveis para gerações atuais e futuras. Isso já tem 20 anos. Então, assim, a nossa legislação ela já está alinhada com esse princípio há muito tempo. Mas aí qual que é a grande diferença, né? Por que agora está todo mundo falando de cidade inteligente e parece que é uma coisa que está acontecendo agora? Porque, na verdade, você tem aqui esse viés muito do uso da tecnologia na melhoria de serviços prestados. E aí a gente tem o quê? Estados Unidos e Europa, né, os países mais desenvolvidos, eles já utilizam da tecnologia para melhorar os serviços há mais de 15 anos. E no Brasil, a gente está sempre atrasado, né? Se você for olhar, a gente está 15, 20 anos sempre atrasado no bonde aí da história. E aí essa onda está chegando aqui agora, né? E aí chegou muito há 5 anos atrás, falar de cidade inteligente era falar de Wi-Fi na praça, era falar de trocar as lâmpadas da cidade pela lâmpada de LED, porque foi isso que o mercado trouxe. Mas o que é a cidade inteligente? A cidade inteligente é o Wi-Fi na praça? É a lâmpada de LED? Não, cidade inteligente é o uso da tecnologia para melhorar a qualidade dos serviços que são prestados na cidade, tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. Então, o foco da cidade inteligente é a melhoria da qualidade de vida do cidadão, das pessoas que vivem na cidade. E é você usar das tecnologias, usar da questão da eficiência de processos, né? De economizar tempo e recurso, fazer o melhor gastando menos tempo, menos dinheiro, né? Tanto no setor público quanto no setor privado, para que a gente tenha qualidade de vida. No final das contas, cidade inteligente é qualidade de vida. Né? E aí a gente tem várias ferramentas que nos ajudam a alcançar esse objetivo. E as tecnologias é uma delas. E aí a cidade inteligente ela ganhou muito esse boom por conta disso, né? Porque chegou com esse viés tecnológico e com a pandemia, né? Que a gente estava comentando aqui, esse negócio foi exponencializado ao máximo, porque a gente não pode mais sair de casa, as coisas têm que chegar e tem essa coisa do isolamento social. E aí como é que você faz? Você faz uso da tecnologia para poder ajudar a acessar os serviços, né? E aí muita gente que não prestava serviço via digital começou a prestar, e aí você começou a ter oferta de serviços, melhores serviços, né? Quem estava ali acomodado teve que começar a se movimentar, porque agora entrou uma galera oferecendo serviços semelhantes que antes não oferecia. Exemplo aí que vocês mencionaram, por exemplo, os deliveries, né? Então, antes, supermercado que não fazia delivery começou a fazer, farmácia que não fazia começou a fazer, e aí justamente porque você tem essa demanda, a sociedade ela está exigindo que melhores serviços sejam prestados com economia de tempo e dinheiro, e a tecnologia vai nos ajudar nesse processo. E aí você tem, assim, basicamente 4 pilares, se a gente fosse falar assim, né? Mas o que caracteriza a cidade inteligente? É só a tecnologia? Não. O que caracteriza a cidade inteligente? É o foco na qualidade de vida do cidadão. Então, a cidade inteligente, por si, ela é uma cidade mais humana, ela tem foco nas pessoas, ela usa das tecnologias para melhorar a eficiência dos serviços prestados, e quando eu falo de eficiência, eu falo tempo e dinheiro, e fazer mais rápido, com mais qualidade e gastando menos, com controle do que está sendo feito, monitoramento das coisas que estão sendo feitas. Ela está relacionada com a questão da sustentabilidade, porque cidade inteligente no Brasil obrigatoriamente tem que ser sustentável. Está lá no artigo 2 da Lei do Estatuto da Cidade, a cidade tem que ser sustentável para gerações atuais e futuras. Então, a questão ambiental de ser considerada nos projetos dentro da cidade, ela não é opção, é obrigação, né? E a questão da cidade inteligente, que eu falo desse processo da liderança, né? Então, a gente precisa ter aí o envolvimento dos 4 agentes da inovação na construção de cidades, de políticas públicas para cidades inteligentes, que é o governo. Então, a gente precisa ter líderes dentro do governo, prefeitos, vereadores, secretários, servidor público, que entendam de políticas públicas, que tenham essa visão de curto, médio e longo prazo, do que está sendo construído na cidade, para onde é que a gente está caminhando, para conseguir aplicar os recursos de forma mais eficiente. O setor privado, ele é parceiro nesse processo. Não existe cidade inteligente ignorando os interesses do setor privado. E aí, as construtoras, elas têm que entrar nesse diálogo, mas não num posicionamento de querer tirar vantagem da coisa, mas de parceiro, de conseguir contribuir, de fazer projetos que alavanquem o desenvolvimento,
que ajudem, né, a colocar aquela cidade ali num estágio de sustentabilidade também. Você tem o papel da educação, de formação de pessoas, porque cidades inteligentes está muito envolvido com as pessoas, e a gente precisa de formar o cidadão que vai viver nessa cidade inteligente, não tem quase ninguém falando sobre isso. Não é só tacar o Wi-Fi na praça, mas ensinar as pessoas a pensarem de forma sistêmica, ensinar as pessoas a pensarem de forma coletiva, e a gente não tá, o brasileiro não sabe pensar dessa forma. É muito, a gente passou por muita coisa, né? E aí fica muito a gente individualmente quer olhar para o seu próprio umbigo, quanto o brasileiro, porque muita gente já passou a perna na gente, a gente tem que dar um jeitinho de tentar superar a situação, mas agora está na hora de mudar essa mentalidade, a gente precisa pensar de forma mais integrada, né? E o cidadão, porque cidades inteligentes são feitas de pessoas inteligentes, e a inteligência aqui não é inteligência de grau de escolaridade, é inteligência de viver em sociedade, de saber colocar o valor coletivo acima do valor individual. Não é o meu interesse enquanto moradora da casa A que é mais importante do que o interesse do morador da casa B. A gente vive aqui num... Cara, se eu fizer uma coisa que for ruim aqui, sistemicamente vai impactar todo mundo. Se ele fizer uma coisa que é ruim, vai me impactar também. Então, a gente precisa ter essa visão coletiva, né? Então, cidade inteligente é isso, é essa visão integrada, focando a melhoria da qualidade de vida do cidadão, e envolvendo esses agentes, porque não tem como fazer nada sem envolver os quatro, entendeu? A gente vai ter que aprender a conversar. Joia, Grazi, muito obrigada. Deixa eu só, antes de falar de Balneário Camboriú, que a gente pode falar com o Claudir algumas questões da cidade em si, como um case, né? Esperamos que em várias questões seja um case de sucesso. Mas antes, Fabiano, você sente nos seus condomínios também, você implantou mercadinho, como é que está sendo a questão dos reciclagem de lixo? Está havendo um progresso também em relação aos moradores, que a gente sente que às vezes o síndico ele tem essa questão. A gente fala tanto que o síndico consegue passar para o conselho, mas e quando chega nos moradores? Assim, o que a gente tem percebido hoje nos condomínios, a necessidade maior que a gente tem é a questão de comunicação. Pegando um pouquinho do gancho que a gente estava discutindo agora há pouco sobre cidades inteligentes, a gente tem percebido que trazer o condômino para fazer parte do todo tem sido o ponto principal hoje, né? Então, por mais que a gente tenha grandes empreendimentos com uma perspectiva bastante legal de áreas de convivência, se as pessoas não tiverem habituadas a conviver em sociedade, elas não vão conseguir utilizar esses setores de forma adequada. Então, o que a gente tem feito hoje enquanto gestor do condomínio, eu sempre uso bastante essa palavra de gestor e não de síndico, né? Que o síndico tem aquele perfil de o senhorzinho chato que fica ditando as regras. Então, como funciona a gestão condominial hoje? Comunicação. Senhor morador, você faz parte do condômino, a utilização de tal setor funciona dessa forma, seja bem-vindo, né? A questão de ouvir um pouco dos anseios das pessoas, porque muitas vezes as pessoas querem ser ouvidas, então a gente precisa entender um pouco de perspectiva para convergir isso para a realidade, e é um pouco desse o nosso desafio, trazendo um pouquinho de todos os benefícios que a gente traz hoje para condomínio. Hoje os condomínios são microcidades, então a gente tem a questão de feiras dentro do condomínio, a gente tem a disponibilidade de áreas de massagem, a gente tem todo o espaço de utilização de piscina, tem quadra de tênis, tem quadra de futebol, tem questão de lavanderia integrada, a gente tem a questão de, como você comentou, feirinha, tem serviços de personal trainer, tem serviço de babá, tem serviços diversos a serem oferecidos, sejam com prestadores que participem daquela comunidade ou com prestadores que possam ter algum tipo de convênio até para facilitar a contratação pelos condôminos de forma segura. Então, isso tudo a gente oferece. E sem contar a questão da responsabilidade ambiental, que a gente não pode esquecer, né? As pessoas estavam dentro de casa, então, consequentemente, a gente vai ter uma produção maior de lixo. Como que a gente vai fazer para destinar esse lixo? Então, existem programas que a gente tem feito hoje, que tem trazido um resultado muito bacana, que é a conscientização das pessoas em relação a projetos de reciclagem. Então, tem empresas que nos atendem hoje dentro da cidade de São Paulo, que elas têm programas de pontuação pelo lixo que você descarta de forma adequada. Então, você tem um QR Code dentro da lixeira, a própria lixeira hoje ela já é feita de produtos recicláveis, né? Essa empresa ela tem subsídio para isso.
você coloca o lixo, você descarta ele de forma adequada, você acessa aquele QR Code e você tem um registro de que você descartou tanto volume de lixo naquele dia. Isso vai gerando pontos que no final do mês trazem prêmios para você, enfim. São padronizações culturais que a gente tenta desenvolver, né? E quando a gente fala em padronização, não é engessar a coisa, mas é trazer para aquela realidade. Muitas pessoas, elas vêm residir em condomínio até por uma questão de segurança. São Paulo, hoje, para nós, é uma das maiores cidades que a gente tem no mundo. Então, a gente tem uma série de dificultadores aqui relacionados à segurança, por exemplo. As pessoas, elas procuram condomínios, muitas vezes, como forma de resguardar e preservar a segurança, mas são pessoas que nunca viveram lá, né? Então, é fácil quando você mora numa casa de 300, 400 metros quadrados, você ter a sua liberdade, de repente você vai morar num apartamento de 300 metros, onde você tem um vizinho em cima, um vizinho embaixo, um vizinho do lado, e você não consegue conviver com tudo isso. Então, esse é o nosso papel, comunicar, entender, convergir e fazer esse link para que as pessoas consigam conviver em harmonia, porque o desafio maior hoje é trazer a harmonia dentre todas as regras que um condomínio tem. E é isso que a gente procura trabalhar fortemente. Diante disso, uma vez equalizada a perspectiva e a realidade, o resto acaba sendo consequência e flui naturalmente. É o que eu sempre digo, um condomínio em implantação, um condomínio novo, por exemplo, se você pegar ele no primeiro ano, você tem uma série de conflitos, uma série de perspectivas, realidades, e você tem a questão do gap ali no meio, né? Como eu equalizo isso? Com o tempo, pela maturidade das pessoas e pelo ciclo de convivência, as coisas acabam acontecendo naturalmente. Mas até então existe sim uma necessidade bastante grande de comunicar, comunicar e comunicar. A gente está com 3 cidades aqui envolvidas, uma pequena, da Grazi Tiradentes, da Grazi Minas Gerais. Eu e o Claudio estamos falando de Balneário Camboriú, que é uma das cidades mais verticalizadas do Brasil, e o Fabiano, que está em São Paulo, não precisa nem falar que, né, como ele falou mesmo, uma das maiores cidades do mundo. Claudio, conta sobre Balneário Camboriú, como que você vê essa questão do impacto dos edifícios, o lado positivo de uma cidade tão verticalizada. A Grazi também pode falar a qualquer momento ali para ter essas visões de outras formas. Como você vê a cidade de Balneário Camboriú como o lado positivo, digamos assim, de ter tantos edifícios? Então, nós temos uma lei federal, que a Grazi citou, no Estatuto das Cidades, que determinou que municípios acima de 20 mil habitantes têm que ter um plano diretor. O que é um plano diretor? São todas as diretrizes de uma cidade. Ela não envolve apenas, muitas vezes é confundida com o Código de Obras, né? Que é o uso e ocupação do solo, mas isso é uma parte do plano diretor, né? Então, aonde você vai construir edifícios, aonde você vai ter regiões de casas de um pavimento, né, ou residenciais, ou regiões de condomínios, né? Que altura serão esses edifícios, quais são as obrigações de cada um, né, a tributação do município, tudo isso é definido no plano diretor. Portanto, nós voltamos àquela questão citada no início, que nós vivemos numa cidade que é um grande condomínio. O prefeito não é prefeito, o prefeito é o gestor da cidade, escolhido pelos condôminos, né? Os vereadores não são vereadores, são os fiscais das regras definidas de convivência de uma sociedade, né? Nós tivemos em Balneário Camboriú, a cidade se emancipou em 54, e nós tivemos o primeiro prefeito foi, né, nomeado, e Egon Stein ele estabeleceu um planejamento de Balneário, né? Os formatos das avenidas, né? E em 74 um plano diretor liberal, né? Balneário não colocou limite, colocou uma regra, e essa regra fez com que a cidade se tornasse um case de sucesso. Rapidamente, a formação dos municípios e das cidades, né? São coisas distintas. Eles se deram a partir do agrupamento de pessoas na beira do rio, na beira do mar, perto de uma praça, perto de alguma região que exercia algum tipo de comércio, e ali se desenvolveu, então, o município. Sem muito planejamento, sem muita ordem, e que geraram inúmeros problemas, né? A modernidade trouxe essa possibilidade de trazer alguns planejamentos. Cidades, por exemplo, como Brasília, é uma cidade totalmente planejada. Belo Horizonte também foi planejada. Teresina, no Piauí, uma cidade planejada.
E essas cidades, que são poucas, né, dentro de 5.600 ou mais municípios do Brasil, elas trazem uma característica de melhor convivência, com ruas mais largas, com áreas de convivências mais apropriadas, né, separando justamente os tipos de moradia, né? Quem quer morar em casa mora numa região, quem quer morar em prédio mora em outra região. E nós passamos agora, né, nesse conceito de cidades inteligentes, né, visando o bem-estar do cidadão, tendo que estabelecer um planejamento mais compartilhado, ou seja, sociedade, gestores públicos, né, organizações sociais e comunitárias, definindo, por exemplo, que nos países desenvolvidos já se tem há muito tempo, né, um planejamento mais adequado, em que você não precise atravessar a cidade, né, sair da sua casa para levar o seu filho na escola, mas que a escola seja construída dentro dos padrões daquela comunidade, que os trabalhos também possam ser gerados mais perto de você, que você possa usar menos carro, menos transporte público, possa congestionar menos as vias, porque quando você tem que fazer o alargamento de uma via, isso requer milhões de investimentos. E esses investimentos são recursos que saem do nosso próprio bolso. Essa compreensão dessa problemática faz com que nós venhamos a ter pessoas mais inteligentes, né? Venhamos a ter um planejamento mais adequado das cidades e venhamos a colher melhores resultados, né? Então, a escolha de balneário por fazer, por exemplo, na região central, prédios altos, permite com que você possa ter, num prédio de 50 apartamentos, uma ligação de água, uma ligação de esgoto, né? Um poste, uma lâmpada, 12 ou 15 metros de testada de pavimentação. Se isso fosse horizontalizada, nós teríamos lá, vamos ver, 50 postes, 50 lâmpadas, 50 ligação de água, né? 50 ligação de esgoto, isso encarece muito, né? Então, a otimização, né? A verticalização, ela otimiza serviços, é uma experiência que tivemos. Ela aumentou significativamente a arrecadação do município, comparando com o município vizinho, que chama-se Camboriú, onde Balneário se emancipou. Camboriú tem 60% da população de Balneário, tem 5 vezes o tamanho da área territorial de Balneário Camboriú e arrecada 20% do que Balneário Camboriú arrecada, né? Porque Balneário fez a escolha na década de 70. Camboriú fez essa escolha agora há 2, 3 anos e começa a colher pequenos resultados, mas que com o Estatuto da Cidade também, a possibilidade de criar operações consorciadas, né? E isso tem trazido muita vantagem para o poder público e, claro, para o cidadão que ali vive. Grazi, posso te perguntar um pouquinho também em relação a essa questão das cidades tão verticalizadas, os pontos positivos e negativos em relação a isso? Claro. Olha só, eu sou uma pessoa que já teve a oportunidade de viver em cidades de diferentes tamanhos, né? Eu já morei em Belo Horizonte, que tem mais aí de 2 milhões de habitantes, que é uma cidade planejada, mas principalmente dentro da área do contorno, né, da Avenida do Contorno, porque depois ela cresceu de uma forma desorganizada, assim, então algumas áreas são bem conflituosas em termos de urbanismo. Eu já morei em cidades de 750 mil habitantes, como São José dos Campos, no interior de São Paulo. Já morei em cidades de 200 mil habitantes, como Jacareí, também no interior de São Paulo, e Sabará, 150 mil habitantes, no interior de Minas, região metropolitana. E agora eu estou numa cidade de 10 mil habitantes. Então, assim, como cidadã, né, eu consigo dar alguns pitacos sobre um pouco do que eu vivi nessas cidades. Eu já vivi em casa e já vivi em apartamento, então eu já tive essa experiência de um pouco de tudo. E eu vejo assim que no Brasil a gente tem muitos desafios quando a gente fala de planejamento de cidades. Porque, por exemplo, eu vivo hoje numa cidade que é uma cidade histórica. É uma cidade que existe tem 300 anos, e na época que não existia norma nenhuma para ocupar, né? Era bem o que o Claudio falou ali, era na beira do rio, era onde tinha água, perto da igreja, né? Você tinha lá 2 marcos, né? Que você vai pegar as cidades históricas brasileiras, elas têm 2 marcos, é uma igreja no topo, né? Num ponto de visão que você tem, e um boteco, provavelmente assim, de frente para a igreja, né? Normalmente assim, as vilas eram formadas assim, a igreja de um lado, o boteco do outro, e uma rua principal, e a galera ocupava ali, normalmente perto de um rio. Esse é o processo de ocupação nas cidades brasileiras, né? E aqui, por exemplo, eu moro
pertinho de um rio, é um rio grande, e quando chove aqui, alaga tudo. Aí eu fico assim, meu Deus, eu como urbanista penso, meu Deus, ocupar a margem de ocupação do rio, não podia, essa área é alagada. Cara, mas 300 anos atrás, isso aqui, né, não tinha ninguém para falar que não podia. Então, é um grande desafio, né? E quando você vai pegando cidades grandes, como São Paulo, Belo Horizonte, as capitais, é muita gente numa ocupação que já está muito desorganizada, e aí, assim, vamos fazer igual a reforma de Paris, passa uma régua, derruba tudo e vamos construir do zero? Não dá para fazer isso, né? Às vezes, assim, dá até vontade, mas a gente não pode fazer isso. Economicamente, não é viável também fazer uma coisa dessa. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio. Como é que a gente vai fazer esse processo, né? E aí, esse processo, eu vejo muito que esse equilíbrio está um pouco do que o Fabiano falou, do que o Claudio falou, que está na formação do cidadão. A pessoa que vive na cidade, ela precisa entender, né, de qual é o papel dela ali nesse contexto, sabe? Seja uma cidade verticalizada, ou seja uma cidade de 10 mil habitantes, que tipo, é um bairro dentro de Balneário Camboriú, né? A minha cidade inteira é um bairro dentro de Balneário. Então, são desafios completamente diferentes, né? Você pegar uma cidade de 10 mil habitantes, que não tem obrigatoriedade de fazer um instrumento de planejamento, pelo Estatuto das Cidades, mas tem porque é uma cidade turística. Então, a gente fala assim, né? É só cidade mais de 20 mil habitantes que faz um instrumento de planejamento. Não, tem lá umas regrinhas, né? Se o seu município é turístico, se o seu município tem um grande empreendimento de impacto, uma mineração, uma hidrelétrica, uma ferrovia, algumas coisas assim, o município tem que fazer também. Mas, independente de ter um instrumento de planejamento, né? De ser obrigado a fazer ou não um instrumento de planejamento, o que eu vejo é cidade inteligente não existe sem planejamento. Você não pode soltar as pessoas lá e deixar elas fazer o que elas quiserem. Vira bagunça, vira época das cavernas, entendeu? Cada um vai querer fazer o que quer, sem se preocupar com o que isso vai gerar no todo. Então, as cidades, elas têm que, desde pequena, tem condomínios em São Paulo que é maior que a minha cidade, né? Então, dependendo de como for, você precisa ter esse instrumento, essa clareza de qual é o estágio que você está hoje, onde é que você quer chegar, quais são os projetos, as ações que vão ser feitas em curto, médio, longo prazo para você melhorar cada vez mais os serviços prestados, melhorar a qualidade de vida, melhorar os índices de saúde, educação, segurança pública, porque todo brasileiro, independente de em que lugar que ele mora no país, ele quer viver numa cidade com qualidade de vida. Pergunta aí qual é o brasileiro que não quer viver numa cidade com um sistema de transporte que funcione, uma saúde que funcione, uma educação que funcione. Todo mundo quer, mas ninguém quer fazer a sua parte nesse processo, né? E aí é que é o desafio. Como é que a gente vai envolver os condôminos para poder fazer o projeto lá de sustentabilidade dentro do condomínio, da separação do lixo? Todo mundo quer o lixo separado, mas ninguém quer separar o lixo. Todo mundo quer que não tenha trânsito na cidade, mas ninguém quer largar seu carro em casa e pegar um transporte coletivo. Então, tipo assim, funcione, mas desde que não atrapalhe o meu mundinho e o meu comportamento. E esse comportamento, ele não é um comportamento de cidadão, de cidade inteligente. A gente precisa pensar coletivo. E é aí que mora o desafio, porque a gente não foi ensinado a pensar assim. E a gente está sendo levado, empurrado a pensar assim, né? A pandemia chegou e falou assim, cara, vocês não têm alternativa, vocês vão ter que fazer esse negócio acontecer de uma forma integrada, de uma forma sistêmica. Pessoas que não conversavam, setores que não conversavam, serviços que não eram integrados, vão ter que se integrar. Isso aí, tipo assim, é realidade dada. A questão é, até que ponto a gente está disposto a sair da nossa zona de conforto para manter o equilíbrio da sociedade? Lembrando que a gente é parte dela, e que se ela não tiver equilíbrio, a gente também não vai estar, então vai ser ruim para a gente também, né? Então, basicamente, esse é o ponto, né, que eu vejo. Fabiano, você como síndico, é a mesma situação, né? Condomínios menores, condomínios maiores, o engajamento, tem realmente essas características muito parecidas com as das cidades, né? E fora que o papel do síndico, como é fundamental para a cidade se desenvolver. Existem algumas situações, é um pouco do que a gente até estava comentando agora há pouco, né? Por exemplo, a gente está numa cidade grande, onde tudo é bastante grandioso, então a gente não precisa falar só de condomínios residenciais, se a gente falar hoje de um condomínio comercial, por exemplo, né? Se a gente falar um condomínio comercial que ele venha com 2 ou 3 torres, dependendo da região onde ele está localizado, ele desorganiza praticamente o bairro inteiro, porque ele tem um fluxo de uma população de pessoas transitando tão grande ali
que ele para as ruas, para as avenidas, e você não consegue transitar naquela região de jeito algum, né? Então, você até evita, opa, eu tenho que, sei lá, eu tenho que pegar marginal, mas eu tenho que entrar naquele bairro, você já não vai entrar por lá, você vai tentar encontrar outra alternativa, porque lá você sabe que construíram um complexo comercial que para tudo, né? Então, existem horários da onde começa esse fluxo, né? Então, foi construído esse empreendimento, de que forma ele foi entregue, né? E pega um pouquinho do gancho do que a Grazi falou, um pouquinho do que o Claudir falou. Então, é legal, né? Essa questão do desenvolvimento da construção civil, perfeito. É bacana isso, mas o quão isso converge com a realidade da cidade, né? Então, eu vou construir numa região, aquela região ela vai me garantir o mínimo de fluxo de trânsito necessário para que as pessoas consigam chegar ou sair? Não vai, né? De novo, o gancho do que a Grazi falou, as cidades elas cresceram de uma forma desordenada lá atrás, que hoje em dia você tem que, é como se fosse a colcha curta, você tem que encontrar alternativas para você sempre ir costurando um pedacinho, porque ela vai faltar, e falta mesmo. Então, nesse tipo de empreendimento hoje, o pacote de serviços ele tem que ser muito maior para que não haja a saída dessas pessoas desses locais, principalmente durante o dia. Então, num empreendimento como esse, por exemplo, ele já tem uma série de restaurantes integrados a ele, tem uma série de serviços para que as pessoas só tenham o acesso da chegada e o acesso da saída, porque naturalmente é um fluxo desordenado. Ele não vai funcionar em harmonia com todo o restante, sejam vizinhos, sejam condomínios, sejam avenidas. Um outro exemplo, os shopping centers, por exemplo. Dependendo do lugar que você vai, se você pegar o fluxo de shopping center, você desiste, né? Você estava indo para algum endereço, você fica tanto tempo na fila do shopping, sendo que você só tinha que passar por ali, que você tenta pegar a primeira alternativa para sair desse fluxo. E isso é muito natural acontecer aqui, né? A gente vê muito na televisão, por exemplo, choveu em São Paulo, muita gente perdeu os veículos. Por quê? Por conta do trânsito. As pessoas não têm outra alternativa. Pode parecer até esquisito olhando de longe, mas eu, particularmente, já quase perdi o veículo 3 vezes em dia de chuva, porque São Paulo canalizou. Então, você não tem mais área, por exemplo, de absorção da água, né? Aquela questão de utilização do solo, ela não foi bem planejada. Então, você tem canaleta. Se você estiver numa região onde tiver muito morro, tente sair em dia de chuva, porque, consequentemente, o rio vai encher pela canalização da água, e a probabilidade de você perder ou ter até uma perda muito maior que a da sua vida, você tem que evitar. Então, é uma realidade bastante atípica em relação ao que se vê lá fora, mas é a realidade que se tem. Não houve um planejamento lá atrás, não se tinha uma consciência, ou o planejamento que se teve nunca se imaginou na grandiosidade que ele está hoje, né? Então, tem isso também. Eu acho que o planejamento ele é necessário, ele pode acontecer, só que o ser humano em si, a sociedade, tomou uma proporção tão diferenciada da proposta original que hoje em dia o que se tinha lá atrás não conversa mais com a realidade. E é um pouco desse do desafio, é tentar integrar tudo isso. Claro, dentro das limitações que a gente tem, né? Você não vai conseguir, por exemplo, mudar uma rua de endereço, mas você vai tentar fazer um fluxo de chegada num horário alternativo para diminuir a questão no fluxo de saída e assim vai. Um exemplo maior que a gente tem hoje aqui em São Paulo, um exemplo disso é o rodízio, né? Em alguns dias da semana você não consegue sair com seu carro em determinados horários. Só que, de novo, como o ser humano faz, eu não posso sair com o carro, eu vou lá e compro mais um. Consequentemente, eu continuo tendo problema, eu só mudei de endereço. É o ser humano, é a dificuldade que a gente tem hoje. É o comportamento, né? É o comportamento. Fabiana, é o jeitinho brasileiro que a gente dá, né? É o jeitinho brasileiro. E aí o jeitinho brasileiro, ele dificulta até o processo de fazer a coisa funcionar, né? Exatamente, porque você já pensa em fazer, não é fazer errado, mas é o benefício próprio. De novo, você não pensa na coletividade, você vai pensar na individualidade. Eu vou conseguir resolver o meu problema, é o que importa. E essa, eu acho assim, que países subdesenvolvidos, a maior dificuldade que a gente tem é essa, a questão cultural. A gente nunca vai conseguir comparar o Brasil com um país, por exemplo, da Europa, porque lá atrás teve uma questão de consciência completamente diferente do que a gente tem hoje. A gente fica sempre tentando arrumar alternativas para tentar chegar lá, mas eles tiveram planejamento e a gente não. Se a gente comparar hoje, a gente está falando de 30% da população, se chegar a isso, contra 70%.
Então, você não consegue equalizar, você está sempre tentando convergir num cenário que prejudique menos. Essa é a realidade. Mas nada que uma ação conjunta entre os 4 agentes, Fabiano, não mude, porque lá atrás a Europa conseguiu fazer esse movimento porque houve um momento, lideranças nos 4 agentes da inovação, no governo, nas empresas, na própria sociedade civil, nas escolas, que falaram assim, vamos ter que mudar o comportamento, galera, porque desse jeito aqui a gente não vai chegar num futuro bom, entendeu? E aí foi criado políticas públicas para que a população se desenvolvesse e entendesse isso. E é o que falta no Brasil. O que nos falta hoje, e eu costumo falar assim, eu sou mineira, né? Então eu falo, a gente está com a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque a gente tem um avanço tecnológico que nos permite chegar em todos os brasileiros que a Europa há 50 anos não tinha. Que a Europa, há 100 anos atrás, Estados Unidos, quando começou a fazer esse movimento, não tinha. Hoje, o acesso à tecnologia para conseguir fazer esse processo de conscientização da população, ela é muito mais barata. A gente tem tudo para fazer. A questão é, a gente precisa ter lideranças, pessoas nos 4 agentes da inovação que queiram levantar essa bandeira, que entendam que o Brasil, sendo a 9ª maior economia do mundo, nessa situação que é hoje, e a gente ainda consegue ser a 9ª maior economia do mundo, se a gente conseguir pegar a população e colocar ela de uma forma integrada no processo de gestão pública, onde, por exemplo, a gente ensine as crianças desde pequena a fazer o processo de separação do lixo, que é uma coisa que acontece na Finlândia, que acontece na Suíça, e você ensinar desde pequeno qual é o comportamento ideal para se viver numa cidade inteligente, a gente vai conseguir dinamizar a economia em vários setores, porque uma das coisas mais caras que tem no Brasil é justamente separar o volume do lixo, porque é muito lixo, de muita coisa que a gente não separa, e a gente perde muito material que poderia ser reciclado, que poderia entrar num ciclo de economia criativa, e que não é utilizado porque o cidadão não separa o lixo em casa. E por que ele não separa? Porque ninguém nunca ensinou ele a separar. Quando eu estive na Finlândia, eu falei assim, meu Deus, peraí, eu não sei separar lixo, porque aqui tem 25 categorias de lixo. E as criancinhas chegavam lá, isso aqui, isso ali, eu ficava assim, tô perdida. Não sei, porque aqui a gente tem 4 categorias de lixo, né? Papel, vidro, plástico e orgânico, né? Tipo assim, é isso que a gente separa aqui. E isso, assim, o brasileiro já fica assim, que droga, tem que ficar separando lixo, quando não percebe qual que é a possibilidade econômica de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, de sustentabilidade ambiental, que a economia criativa nos traz através disso. Então, é muito também uma visão assim de, cara, gente, para de olhar para o problema, vamos pensar um pouco assim na solução. A gente está com a faca e o queijo na mão, a gente tem todas as condições para fazer do Brasil um país de primeiro mundo até 2030, se a gente quiser, entendeu? Mas vai envolver um processo que é tirar muita gente da sua zona de conforto. Aí a pergunta é, o brasileiro está disposto? Planejamento e o resto é consequência, né? Eu acho que a gente trabalha muito na consequência e não na ação, né? Então, é um pouco do que você falou, questão de políticas públicas e tudo mais, e muito comportamento, né? Onde eu vou chegar com isso? Você vai separar um lixo hoje? Qual é o objetivo disso lá na frente? Não vai acontecer da noite para o dia, mas você vai lá e planta a semente e você tem que regar, né? Como toda árvore, e o resto vem como consequência. Mas esse caos social, nós começamos a partir de 1950. Até então, o Brasil não produzia nenhuma enxada, nenhuma agulha. E a partir do processo de industrialização brasileira, é que nós começamos a criar alguns centros as indústrias se estabelecerem em determinadas regiões, e começou a haver o abandono dos centros antigos formado pelas comunidades. Toda grande cidade, você vê que tem um centro que era altamente valorizado, que hoje é altamente desvalorizado, né? Por quê? Porque não foi planejado. E nós estamos vivendo isso, sei lá, pouco mais de 50 anos, e isso culmina com uma grande reflexão que os brasileiros estão fazendo aí nos últimos 5 anos, de contestação desse status quo do poder público, que inchou demais, ficou grande demais, consome dinheiro demais e investe de menos. Nós chegamos ao ponto de questionar se uma empresa ou um conjunto habitacional possa se instalar na nossa cidade porque não tem uma via pública. Isso é obrigação do poder público. Cortar esses excessos de gastos, não é possível que a média de investimento do Brasil
dos municípios brasileiros não ultrapasse 5%. Salvo pouquíssimos municípios, cerca de 80, que têm chamada alta gestão, que recebe algum tipo de royalties, ou de petróleo, ou de hidrelétricas. No caso do Balneário Camboriú, recebe royalties das outorgas onerosas da construção civil, que consegue alimentar e fazer um caixa maior, consegue chegar aí 8, 10, 12% de capacidade de investimento. Senão, não tem isso. E ter um poder público que viva apenas para pagar a folha de pagamento não promove desenvolvimento nenhum. Na nossa concepção de condôminos de uma cidade, nós temos que exigir essas mudanças. O Congresso Nacional precisa mudar isso. Precisa diminuir o tamanho desse Estado, precisa se criar condições de investimento, criar novas áreas de expansões de maneira planejada para que a sociedade possa ser redistribuída e possa ter uma ocupação com uma qualidade de vida melhor. Senão, nós estaremos daqui a 50, daqui a 100 anos, discutindo ainda o sexo dos anjos, porque não fizemos o dever de casa. Então, eu vou agradecer a vocês aqui, a gente vai separar em 2 blocos, para o pessoal continuar acompanhando, porque assuntos imperdíveis com vocês aqui. Então, pessoal, agradecer vocês, a gente volta para falar sobre gestão financeira e a gente volta para falar sobre as construtoras. E para quem acompanha, a gente está sempre nas quintas-feiras no Conde TV, que é o maior canal condominial do Brasil hoje. Então, é um compromisso para a gente até trazer pessoas tão importantes, a gente fica realmente grata por trazer esse conteúdo, a gente vê como obrigação, né? Eu sou arquiteta urbanista, a minha sócia, ela é jornalista, a nossa obrigação é trazer informação, né? Então, agradecer vocês por estarem com a gente. E a Grazi também já foi convidada, o Fabiano também, o Claudio já sabe que está em casa também na revista Só Que Condomínios. Obrigada, pessoal.